Olá, amigos. A nossa lição desta semana fala sobre a autoridade e o Evangelho de Paulo. E hoje iremos ver o chamado de Paulo. Por que é que Paulo foi chamado? Qual é a intenção de Paulo ao escrever? As cartas de Paulo seguem um formato muito comum naquela época. Achados arqueológicos de outras cartas escritas por outras pessoas mostram que a maneira como normalmente as saudações eram dirigidas às outras pessoas era um padrão era o padrão normal, e Paulo seguiu esse padrão normal. A saudação, no entanto, a saudação que Paulo tem no início de Gálatas, no capítulo 1 e no versículo 1, difere um pouquinho das outras saudações. Paulo acrescenta graça e paz e depois acrescenta que ele é um apóstolo da parte de Deus e não um apóstolo da parte dos homens. Ou seja, ele diz, eu não trago aqui recados da parte dos homens ou como homem, mas trago aquilo que vem da parte de Deus, aquilo que foi inspirado, eu falo inspirado por Deus. Se nós olharmos para a palavra apóstolo, ela significa enviado. Haviam os 12 apóstolos, ou seja, aqueles que foram escolhidos por Jesus para serem enviados. Por isso Paulo se considera um apóstolo. Porquê? Porque ele foi chamado diretamente por Jesus e agora ele é chamado a levar aquilo que Deus lhe revelou às outras pessoas. E agora, mas porquê também a ênfase que ele dá no capítulo 1 e no versículo 1 da parte de Deus? Muitos procuraram contrariar o evangelho de Paulo. A igreja, como eu dizia ontem, a igreja do início não aceitava muito bem os ensinos de Paulo, o Paulo levar o evangelho aos gentios. Eles continuavam a considerar que este evangelho era alguma coisa exclusiva, que Deus queria a salvação unicamente dos judeus. Mas Paulo leva este evangelho aos gentios. E isso acaba por fazer com que alguns pusessem em causa a maneira, aquilo que Paulo pregava, a maneira como Paulo pregava, o que Paulo pregava àquelas pessoas. E por isso, para dar autoridade à sua mensagem, ele diz que é apóstolo da parte de Deus e não da parte de homens. Paulo escreveu aos Gálatas, reforçando esta mensagem. Paulo escreve-nos a nós, escreve-te a ti, escreve-me a mim, para que nós possamos também compreender as verdades. Verdades estas que foram importantes, conforme nós dizíamos na introdução, que foram importantes para Martinho Lutero, porque estas cartas de Paulo deram a Martinho Lutero, especialmente a carta de Gálatas, deu a Martinho Lutero a base para a doutrina da justificação pela fé. Estuda, compartilha e que Deus te ajude também na tua vida espiritual.